8 horas e 30 minutos na cidade, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para você. A meiuca da semana está aí e eu estou recebendo mais uma vez a Nádria para apresentar alimentação e saúde na Rádio Cidade. Nádria, mais uma vez um ótimo dia, muito obrigado por continuar nessa sequência de todas as quarta-feiras, 8h30 da manhã, apresentar esse quadro de nutrição que é de suma importância para todos que nos assistem e nos ouvem. Isso aí, gente. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia pessoal que está nos assistindo pelo Instagram. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, trazendo informação de qualidade e falando sobre assuntos tão importantes para a gente estar cuidando da nossa saúde, né? Então estamos aqui em mais uma quarta-feira e vamos lá, vamos trazer informação. Hoje o tema específico, vamos falar de diabetes. Exatamente. Começamos, né, na semana passada falando sobre o açúcar, né? Trouxemos informações a respeito desse alimento. Falamos o que o excesso de açúcar causa, né, no nosso organismo e como as coisas funcionam. Quem não conseguiu acompanhar, no Instagram da rádio temos salvo, né, a live para vocês estarem assistindo e pegando esse gancho, né, da nossa linha de pensamento. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes. É uma doença crônica, né? Assim, dados nos mostram, pesquisas nos mostram que muitos brasileiros têm diabetes ou são pré-diabéticos e muitas vezes até não sabem. Então, a gente vem hoje para falar um pouquinho para vocês o que é a diabetes, como ela acontece no nosso organismo de forma bem sucinta para todo mundo conseguir entender. E se der tempo hoje, senão a gente vai estender para a próxima quarta-feira, o que eu faço então para tratar e para prevenir a diabetes? A diabetes, então, ela é uma doença crônica na qual ou o corpo não produz insulina ou ele não consegue utilizar essa insulina da forma adequada. E aí existem tipos de diabetes, né? Acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento que existe a diabetes tipo 1, existe a diabetes tipo 2, existe a diabetes gestacional, que é, assim, um momento até um pouco mais delicado, né, da vida daquela mulher, porque ela nunca teve contato com uma doença parecida ou nunca ouviu falar na vida dela que ela tinha alguma resistência à insulina ou que ela era pré-diabética, e aí ela se pega com esse diagnóstico. Então é um momento de muitas dúvidas, muitas preocupações, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E nós temos o pré-diabetes, que é uma condição onde realmente a maioria das pessoas não sabem que tem pré-diabetes, que eu vou explicar também o que é essa pré-diabetes. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre diabetes tipo 1 e tipo 2, que, resumidamente, diabetes tipo 1 é uma diabetes onde acarreta pessoas mais jovens, então aparece na infância e na adolescência, às vezes de forma genética, às vezes por alguma predisposição. E esse tratamento dessa diabetes, ele se dá com insulina, né? Não sei se vocês já viram alguém com uma marquinha atrás do braço ou algum dispositivozinho que essa pessoa precisa tomar doses de insulina todos os dias para estar fazendo esse tratamento. E a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes desenvolvida. E é sobre ela que a gente vai abordar mais aqui, porque é aquela diabetes que, por exemplo, a gente pode desenvolver se estivermos numa condição, né, ou tivermos com uma doença de obesidade. Pessoas hipertensas também podem desenvolver a diabetes tipo 2. Pessoas dislipidêmicas, que é aquelas pessoas que têm colesterol alto, também podem desenvolver a diabetes tipo 2, que é uma diabetes que é tratada com alimentação saudável, atividade física e bons hábitos alimentares. Água, né, ingestão de água adequada e todo esse cuidado com a alimentação. O principal tratamento é esse. Na diabetes gestacional, todas as transformações no corpo da mulher nesse início da gestação e toda essa preparação exige desse organismo dessa mulher alguns cuidados, né? E essa diabetes pode desenvolver por isso. Se ela
tem alguns fatores de risco, né? Se a mulher era obesa antes da gestação, se ela é hipertensa, se ela tem colesterol alto, se ela já está com idade avançada, se ela tem síndrome de ovários policísticos. Então, tem uma série de fatores de risco para essa mulher desenvolver diabetes gestacional. Só para aproveitar assim, que eu estou falando de diabetes gestacional, mas eu quero abordar isso com mais tranquilidade depois. O que eu percebo, Bruno, é que as mulheres elas se desesperam, né? Eu já teve a primeira vez que eu vim aqui na rádio, que a gente começou a falar sobre alimentação saudável, eu recebi uma mensagem de uma pessoa no meu Instagram dizendo que ela foi diagnosticada com diabetes gestacional e que ela estava desesperada porque disseram para ela que ela não podia comer mais pão integral, que ela não podia mais tomar iogurte, que ela não podia comer fruta, que ela não podia fazer nada, ela não podia comer nada. Ela estava desesperada porque ela tem fome, né? Assim, a gestante ela tem uma fome, ela tem uma necessidade de se alimentar e a gente tem que lembrar que ela está vivendo uma fase completamente nova na vida dela e ela fica preocupada com o bebê, então isso gera uma ansiedade, isso gera todo aquele ciclo de preocupação e além disso ainda ela tem que se preocupar com a alimentação. Até atrapalha, né? Exatamente. Então assim, é uma fase muito delicada e as pessoas precisam tomar o cuidado para passar essa informação para essa mulher, porque qualquer coisa que ela disser vai ser muito grandiosa para ela. Então, se eu chegar para uma gestante que tem diabetes gestacional e disser para ela que ela não pode comer pão integral, ela não vai comer, porque ela vai entender que vai fazer mal para o bebê dela. E ela vai passar fome e, assim, né, vai deixar de comer, às vezes não vai conseguir comer a quantidade que ela precisa, e isso pode gerar ainda mais problemas a ela e ao bebê. Porque assim como o excesso de glicose, a falta de glicose também causa muitos transtornos graves ao organismo. Então tem que haver este equilíbrio. A questão do pré-diabetes é o seguinte: a maioria das pessoas obesas ou hipertensas ou que tem colesterol alto provavelmente também tem pré-diabetes, que é o quê? Um excesso de glicose no sangue que não está fazendo o processo que ele precisa fazer. Como que eu faço para saber se eu sou pré-diabético? Porque assim, Bruno, a diabetes ela não apresenta sintomas. Não é uma doença onde você tem aqueles sintomas para você procurar um atendimento, né? Principalmente o pré-diabetes. Ela não é uma doença que aparece no dia a dia. Então, primeiro, a gente precisa fazer exames de rotina, né? Um acompanhamento, né? Suas taxas. Tipo assim, por mais que eu sou uma pessoa, eu não sinto nada, eu não, sabe, assim, eu não acho que eu não preciso de um médico, mas a gente tem que fazer acompanhamento. E quando você vai fazer um acompanhamento, nos exames mais simples o médico pede, né? Pede o hemograma, pede o seu exame de glicemia, pede todos aqueles exames iniciais e aí você já vai identificar como está a sua glicemia em jejum. E aí já é aquele alerta, né? Se ela passar de 100, opa, tá acontecendo alguma coisa. E aí a gente vai começar a diagnosticar, né? Identificar o que está acontecendo. Mas a questão é que, assim, o tratamento do diabetes tipo 2 e principalmente do pré-diabetes é uma alimentação saudável. É mudança do estilo de vida. É colocar uma atividade física no seu dia a dia. Então, realmente não é fácil fazer essas mudanças, mas nesses casos é extremamente necessário, porque ninguém morre de diabetes. As pessoas morrem do mau controle da diabetes, porque a pessoa diabética tem um organismo muito inflamado e isso fica propenso a acarretar outras doenças, como por exemplo, infarto. Como por exemplo, doenças que acontecem assim de uma hora para outra, sabe? Mal súbito. Às vezes, mas ele não tinha nada, meu Deus, o que aconteceu? Mas nem fazia um acompanhamento para saber como estão os meus níveis de glicose no meu sangue. Então, assim, é um alerta. Você que é obeso, está acima do peso, tem pressão alta, tem colesterol alto, que também é um assunto que foi solicitado a uma ouvinte da rádio. Ela mandou mensagem para mim e falou pra gente
falar sobre colesterol e eu vou preparar uma quarta-feira para a gente falar sobre o assunto. Se atentem à sua glicemia. Na verdade, assim, se atentem a todo o seu corpo. Vamos parar de deixar para depois, para se cuidar depois, para averiguar, investigar o que pode estar acontecendo depois, porque pode ser tarde. A gente está vendo, né, infelizmente, tantas coisas ruins acontecendo de uma hora para outra, muitas pessoas morrendo, estava saudável hoje e infartou, e aí, o que pode ter acontecido? Então, a gente não pode esperar para amanhã o tratamento que a gente tem que começar hoje. Só para dar uma pincelada sobre o tratamento com alimentação, se a gente for falar de uma alimentação adequada para o paciente diabético, é a alimentação padrão ouro que a gente fala, né? É a alimentação que todo mundo deveria fazer. Uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas, grãos integrais, proteínas, ovos, carnes, leites, queijos e uma alimentação pobre em industrializados, em excessos de carboidratos e de açúcares. Qualquer pessoa, para ser uma pessoa mais saudável, ela deveria ter uma alimentação assim, né? Então, a alimentação, o tratamento do diabetes, além da medicação, tá, Bruno? Que existe a medicação também para o tratamento do diabetes, mas aí quem prescreve é o médico, tá? O nutricionista não tem esse poder. É um tratamento feito com uma equipe multi, né? Então, o médico entra e prescreve essa medicação e a gente entra com as mudanças na alimentação. Então, a gente começa, assim, com um corte inicial desses alimentos mais inflamatórios, que é principalmente esse excesso de açúcar, né? Açúcares não vão ser permitidos nesse início, principalmente se for uma pessoa com uma glicemia muito alta. Então, a gente já não está aqui lidando com uma mudança devagar dos hábitos. Claro que tem que ser devagar sempre, senão a pessoa não consegue seguir. Mas, dependendo do quadro de diabetes, a gente tem que fazer o corte de alguns alimentos, né? Esses alimentos mais industrializados, processados. E a gente introduz uma quantidade de fibras, né? Que as fibras, quando a gente consome o carboidrato que tem fibras, eu vou falar depois com mais calma do índice glicêmico dos alimentos, que é o que o diabético precisa sempre acompanhar, né? O índice glicêmico, ele é o quão rápido o açúcar daquele alimento vai ser absorvido no seu organismo. Então, alimentos com índice glicêmico maior vão ser absorvidos mais devagar. E aí dá tempo do nosso corpo queimar e aí não ser absorvida toda essa glicose. A gente vai falar com mais calma na semana que vem. Então, são detalhes que o diabético ele vai acompanhando, né? Ou pré-diabético, para poder reverter essa situação ou para poder tratar essa situação. Nada, a questão da atividade física também ajuda? Ajuda, com certeza. Na verdade, assim, a atividade física, ela vai condicionando o nosso organismo para ter... Como que eu posso falar para as pessoas entenderem de forma mais fácil? Para conseguir... ter condicionamento para suportar coisas que podem, por exemplo, na parte cardíaca. Quando a gente faz uma atividade física aeróbica, o nosso sistema circulatório e respiratório vai adquirindo mais força e mais maturidade para poder prevenir doenças que podem acontecer. A atividade física é extremamente importante, mexer o nosso organismo para queimar as calorias, para não deixar, né, o nosso corpo chegar numa situação de obesidade, enfim, para fortalecer todos os sistemas. Então ajuda em tudo sim, com certeza. Beleza. Nada, a gente vai chegando ao final, né? Passa muito rápido, né? Passa rápido, o assunto é bom e é uma oportunidade das pessoas adquirirem conhecimento, quem sabe criar um sinal de alerta para começar a fazer, quem sabe, um exame, né? Exatamente. Procurar um médico, pedir um encaminhamento para fazer um exame para verificar as suas taxas, né? Exatamente. Eu acho que a minha principal função aqui hoje é essa. Dar esse alerta para a gente começar a se preocupar um pouquinho, né? Vou lá, a gente tem o posto de saúde que a gente consegue fazer exames gratuitos, tem os médicos da área, então procure o seu agente de saúde, procure a Secretaria de Saúde do município para estar fazendo esses exames, esse check-up para ver como estão as suas taxas. A gente não fala só de diabetes, né? Porque a gente está falando sobre esse assunto hoje, mas a gente consegue identificar uma anemia,
uma plaqueta baixa ou alta que pode estar significando alguma coisa, os níveis de colesterol, a gente tem que acompanhar para poder ir acertando no nosso dia a dia, porque são coisas tão simples, né, Bruno? Sim. Por exemplo, se eu consigo identificar que o meu colesterol ruim está alto, eu mudo algumas coisas na minha alimentação e às vezes já consigo reverter. Então é mesmo um alertazinho, mas assim, vamos pegar essa semana, quem tem dúvidas, quem é diabético ou quem é pré-diabético, manda pra gente as suas dúvidas, pra gente estar trazendo na semana que vem. Eu quero trazer mais sobre a alimentação para o paciente diabético e sanar as dúvidas das pessoas em relação ao diabetes. Então, quem quiser participar com a gente, aproveitar, a gente vai estar falando sobre esse assunto na semana que vem. E é isso, vamos se cuidar, vamos se preocupar um pouquinho mais com as nossas taxas e pegar essa semana para ir atrás da Secretaria de Saúde para conseguir fazer um exame para ver como é que estão as nossas taxas. Perfeito, até porque a idade avança e talvez há 10 anos atrás você não tem nada e você talvez possa estar com alguma coisa e acha que não tem nada. Exatamente. Por isso é a oportunidade. Não pode ser pego de surpresa, né? Sei lá, a cada 6 meses, um ano, quem não tem... O certo é uma vez por ano, né? Uma vez por ano no Isso. mínimo, né? Fazer um check-up. Exatamente. Nádia, muito obrigado. Alimentação e Saúde aqui na Rádio Cidade. Daqui a pouquinho tem Casa Rural com Adriano Souza aqui na cidade. Espere aí só um minutinho, 5 minutinhos, estaremos de volta com mais uma apresentação aqui na cidade. Obrigada, gente. gente. É sempre bom demais. Obrigado você, Nádia.